Em 2022, The Boys era a coisa mais legal de todos os tempos. E não era só uma sériezinha divertida e legal, como a maioria das séries de heróis. Era uma série genuinamente envolvente, com ritmo viciante e com personagens tão bem caracterizados e escritos que merecidamente viraram ícones. Ao mesmo tempo que era uma série com comentário político genuinamente interessante e atual, e isso fica ainda mais interessante quando você olha para o material base da série, que é uma bosta. It's the biggest piece of dog shit. E eu sei que isso não é segredo pra ninguém, mas eu não quero ver nenhum tipo de revisionismo em cima dessa coisa. The Boys é um daqueles quadrinhos Watchmen wannabe, só que burro mesmo. Basicamente compilado de tudo de pior que a indústria dos quadrinhos tinha a oferecer, ou melhor, tem a oferecer, com uma escrita infantil que não serve nem como um exercício em mau gosto, nem como uma história bobinha pra passar o tempo, com uma arte que nem é necessariamente feia, só que essa pintura esfumaçada horrorosa desvaloriza muito ela e cansa só de olhar. E a produção foi louvável em pegar isso e transformar em uma série muito divertida, com comentário muito atual e interessante. Uma crítica à indústria, à idolatria de celebridades, à cultura pop, a empresas que se apropriam de causas políticas das formas mais hipócritas possíveis e principalmente aos Estados Unidos da América. Um exercício de estética, de quadrinhos e heróis que saiu no auge do MCU, que conseguiu pegar o hype do momento para fazer um comentário mais do que interessante e atual. Voltando pro quadrinho, essa é de fato uma adaptação da água, no caso água de esgoto, pro vinho. E do vinho pra lama, porque o que diabos aconteceu com essa série? It's the biggest piece of dog shit. Desde o final da terceira temporada, todo mundo conseguia ver exatamente para onde a série se encaminhava, e dito e feito, a série fez exatamente o que todo mundo esperava, mas acredite em mim, o episódio final dessa série é o menor dos problemas do que essa série virou. Eu mal vou falar sobre esse episódio nesse vídeo, porque desde o final da terceira temporada existe um gap gigante entre o final da terceira e o episódio final da quinta, pois desde o final da terceira temporada essa série virou um compilado de bullshit, parecia que eu tava lendo o quadrinho de The Boys, ou melhor, a partir da quarta temporada a série ficou muito abaixo dos quadrinhos, e não é pouco abaixo não, é muito abaixo. É sério, se tu tá começando a ver The Boys agora e tu tá todo iludido e empolgado com a terceira temporada, sem sacanagem, pula a quarta temporada inteira, e se quiser pode até pular a quinta e só ver os 2 últimos episódios. O meu eu do passado estaria em choque com esse meu comentário, porque isso seria anti-arte, mas anti-arte é apoiar o que essa série se tornou. E eu não digo isso porque, oh meu Deus do céu, é filler. Eu sempre achei essa crítica meio burra, porque o foco de The Boys nunca foi necessariamente a história e a trama, é muito mais um exercício de estética que usa de super-heróis e violência para fazer um comentário sobre a sociedade americana. A trama em si sempre foi algo muito secundário por parte de The Boys. Só que eu digo isso porque a partir da quarta temporada a série sequer tem história. É só um compilado de violência e escatologia que não leva a lugar nenhum. As 3 primeiras temporadas também eram cheias de cenas que desviavam muito do foco da trama principal, mas que ainda assim conseguiam trazer algo interessante. Seja uma piada engraçada, um comentário interessante, uma cena que desenvolve algum personagem, ou simplesmente uma cena só legal de se assistir. Aqui, além da trama estar completamente escanteada, os personagens andam em completos círculos, ninguém aqui tem nenhum tipo de desenvolvimento, e a série não tem mais nada, não tem nenhum comentário, não tem sacadas divertidas. A partir da quarta temporada, a série virou só mais um compilado de goré e escatologia que fica muito cansativo e entediante, e no máximo a gente tem o Anthony Starr fazendo o teste para interpretar o personagem que ele já foi escalado, reafirmando os mesmos dilemas e conflitos que já tinham sido estabelecidos até então, e de certa forma até resolvidos, só para depois disso o personagem não mudar absolutamente nada. É sério, quantas vezes o Homelander teve um momento de hi, eu sou do mal, só para depois continuar agindo como exatamente ele sempre agiu, matando alguém aqui e ali na surdina, mas na frente das câmeras ele continua o mesmo Ken humano de sempre. É cansativo, mas pelo menos esse personagem depois da terceira temporada constantemente virou a coisa mais interessante dela. E como eu já disse, a série virou um compilado de bullshit. Ela gasta todo o seu tempo com cenas de escatologia e violência, ao invés de desenvolver seus personagens, ou tentar tecer algum comentário através da trama, que nem ela sempre fez. E o pior é que quando ela tenta, ela vira a coisa mais patética e simplesmente do mal que já foi concebida. E existem 2 grandes motivos que explicam a queda de The Boys: a direção e os personagens. Ao final da terceira temporada, após o uso excessivo do V24, Billy Bruto fica com câncer terminal e está em seus últimos dias. O personagem que já era surtado, agora com seus dias contados, isso afunda ele em uma espiral de ódio e violência. Tudo por sua vingança. certo? Na verdade aqui a gente vê a versão mais vulnerável e humana do Bruto. Pela primeira vez ele tá fazendo as coisas, entre aspas, do jeito certo, e eu gosto dessa ideia, ela não é ruim.
Ou melhor, ela não seria ruim se ela servisse para algo e o personagem de fato mudasse, e ele não andasse eternamente ciclos. E isso não vale só pro Bruto, todo personagem que parece que vai mudar minimamente, no final acaba do mesmo jeito. Eu já falei do Homelander, daqui a pouco eu falo mais sobre ele, mas é sério, depois da quinta temporada, eu acho que só o Trem-Bala e se pá a Maeve, se pá, não me entenda mal, nem todo personagem precisa de um arco. O Profundo, por exemplo, serve muito bem como um memezão ambulante, do que como um personagem de fato, se bem que The Boys também sofre de um problema de piadas que se passam, e o Profundo provavelmente é o melhor exemplo disso. Mas com exceção desses personagens que não vão além das suas piadas, The Boys quer ter drama, quer ter conflitos, quer ter personagens com arcos e dilemas, e ele falha em quase todos. E o melhor exemplo disso é o próprio Billy Bruto e o Homelander. Aquele Bruto bonzinho e humano da quarta temporada era na verdade uma grande preparação pro real arco do Bruto, o arco de vilão dele. Então o que era esperado dele fazer depois da terceira temporada, quando ele já não tinha mais nada a perder, foi adiado por uma temporada inteira, porque bem eu não sei. Mas vejamos, o Bruto durante a terceira temporada sofria com alucinações da sua falecida esposa, o lado humano dele falando mais alto, a esposa dele que é a mãe do Ryan, o maior dilema do Bruto, e ao mesmo tempo o Billy Bruto é visitado pelo Jeffrey D. Morgan, que fica atiçando ele a fazer as mesmas merdas de sempre. E assim, eu podia ficar aqui por horas e horas falando sobre como essa reviravolta é a reviravolta mais óbvia da história, que todo mundo percebeu que o Jeffrey D. Morgan era só amigo imaginário do Bruto. Mas isso entra muito mais em um outro ponto que eu falei anteriormente, que é justamente como que a direção dessa série simplesmente morreu depois da terceira temporada. Não que as primeiras temporadas fossem um primor no que diz respeito à direção, mas pelo menos elas tentavam algo. Pelo menos você via um esforço para fazer algo minimamente interessante visualmente, para que a história não dependesse tanto de roteiro para sua narrativa funcionar. Você vê que as primeiras temporadas confiavam muito mais no uso das imagens do que simplesmente só ficar spamando diálogos longos que fingem que levam para algum lugar. Olha como na primeira temporada a série tinha um aspecto verde, meio amarelado, na cena que envolvia os rapazes, que deixava tudo de fato com uma atmosfera suja e misteriosa, como se eles de fato estivessem se adentrando em uma grande conspiração. Depois na Torre do Sete você vê essas cenas com esse filtro meio esbranquiçado, meio amarelado, que deixa tudo com uma atmosfera meio grandiosa, só que é um grandioso meio artificial. Você sente que nada daquilo é real, porque de fato não é. E parece que depois da terceira temporada eles pegaram toda a criatividade da direção e focaram ela só na cena de pessoas explodindo, porque aparentemente é isso que importa, o resto é resto. Depois a série ficou constantemente usando esse filtro azul cansativo pra caramba, que é só chato visualmente, e a direção não consegue mais criar nenhum senso de perigo, nenhum senso de urgência, que nem a série fazia muito bem nas primeiras temporadas, porque como eu já disse, toda a criatividade da direção ficou só na parte da violência e o resto eles fizeram a coisa mais genérica possível. Olhando para Clube da Luta, que é da onde The Boys claramente tirou essa trama do amigo imaginário que personifica todo o lado violento do personagem, caramba, é só discrepante de você ver todo o trabalho da direção que o David Fincher coloca nesse filme. Porque acredite em mim, Clube da Luta é muito mais do que sua reviravolta, é muito mais do que a revelação que o Tyler Durden é na verdade a mesma pessoa que o narrador. Mas acredite, existe todo um filme antes dessa revelação, e é um filme espetacular, como eu já disse. Todo um arco sobre cansaço, emasculação, e uma crítica sobre a cultura de trabalho e o sonho americano no geral, que usa de sua direção mais do que genial para contar uma história sobre a dualidade desse cara, ao mesmo tempo que desenvolve seus temas e tece uma crítica sobre a sociedade de consumo americana. Você vê que todas as cenas que envolvem especificamente o narrador são em torno desse azul mais do que deprimente e desesperançoso, ao mesmo tempo que as cenas do Tyler são cheias desse laranja, desse amarelo, que trazem um sentimento de esperança e até de conforto em certas cenas, transformando ele quase que uma figura religiosa. Como esse é um filme que fala muito sobre masculinidade, o Tyler meio que representa um pai que esse narrador nunca teve, reafirmando essa figura esperançosamente caótica que ele é. E ao mesmo tempo, toda a cena que envolve um conflito, uma cena de decisão do narrador, você vê uma mistura dessas duas cores que reforçam a dualidade e os dilemas desse personagem. Ao mesmo tempo, o filme não se prende a nenhum tipo de realismo barato e se permite ser mais abstrato nas cenas que lhe convém. O filme não se importa em colocar o Tyler interagindo com outros personagens, mesmo ele sendo basicamente só o narrador. Além de se utilizar muito da câmera para fazer com que saia literalmente da cabeça do narrador, sempre dando essas pequenas pistas ao longo de toda a trama para reafirmar o arco e todos os temas que circulam nessa narrativa: masculinidade, cansaço e uma crítica à cultura de trabalho e consumo americana. Tá, mas agora vamos olhar a série que se inspirou em Clube da Luta. Bem, aqui você tem o Billy Bruto falando com o Jeff, depois ele fala com o Jeff, depois de novo ele conversa com o Jeff, mais uma vez ele fala com o Jeff, e depois a gente descobre que ele, assim como a Becca, era só mais um fruto da imaginação do Bruto, e valeu. Tudo com esse filtro azul cansativo pra caramba, que nunca muda, tudo com esse jogo de câmera extremamente desinteressante,
Fora que esse personagem do Jeffrey Dean Morgan ser tão desinteressante que as participações dele se resumem a uma frase genérica do Facebook. E essa quarta temporada é tão desinteressante que ela sequer entende o próprio texto. Como eu já disse, o Bruto ele tá muito mais humano nessa quarta temporada e esse personagem devia representar o pior lado dele. Mas a série não brinca com isso, ela simplesmente só coloca o Bruto pra ter um amigo imaginário. Porque sim, porque é legal, porque é referência a Clube da Luta, e Clube da Luta implica prestígio por algum motivo. E esse arco do Bruto sequer serve pra alguma coisa, porque vejamos, o Bruto começa essa quarta temporada muito mais humano e sentimental. Ele é assombrado pela Becca, que representa o lado humano dele, e pelo Jeffrey Dean Morgan, que representa toda a violência do personagem. Ele é confrontado a quarta temporada inteira entre aceitar o seu lado humano, salvar o Ryan e morrer como um ser humano nos poucos dias que lhe restam, ou abraçar o seu pior lado e virar só mais um super violento e cruel como qualquer outro. Até aí parece interessante, só que depois do Ryan matar um cara aleatoriamente e depois matar a Mallory, que daqui a pouco eu volto nesse ponto, ele percebe que seu único vínculo com o seu lado humano não tem mais nenhum valor, então ele abraça de vez o seu pior lado. Agora o Bruto tem poderes, e não é mais o poder de raio laser do olho maneiro pra caramba, que fazia um baita de um contraste com o Capitão Pátria, e sim uns tentáculos estranhos, umas vinha em formato de carne estranho pra caramba, mas tá bom, agora ele é só mais um super. E a primeira coisa que ele faz é matar a Victoria Newman, que estava disposta a se tornar alguém melhor, só para mostrar como que agora o Bruto tá mais impiedoso do que nunca. Ou seja, o personagem que começou a temporada bonzinho abraçou de vez a seu pior lado, e agora o Bruto vai ser só mais um vilão que nem a série dá a entender, não é mesmo? Na verdade, depois disso, na quinta temporada, o Bruto continua agindo da forma que ele sempre agiu, sempre tendo apoio dos The Boys. E agora ele é só o mesmo Bruto da primeira, da segunda e da terceira temporada, só que com poderes de Venom por algum motivo. Ah, e sabe todos os conflitos dele com o Ryan? Bem, eles simplesmente não existem mais, porque isso não é conveniente pra história. O fato dele ter matado a Mallory não serviu pra absolutamente nada além de motivar o personagem. O Ryan também é outra grande incógnita dessa série, eu não faço ideia do que esse personagem devia significar. Ele supostamente era pra ser o último vínculo entre a Becca e o Bruto, só que a série passa muito longe de usar isso bem. Como eu já disse, eles mataram a personagem da Mallory só pra servir de motivação pro Bruto, mas depois essa motivação nunca resulta em absolutamente nada. E o Ryan então é outra grande incógnita dessa série, porque como eu já disse, eu não entendo esse personagem. A terceira temporada termina com ele sorrindo depois do Capitão Pátria ter matado um cara, claramente a série insinuando que ele tem alguma coisa parecida com o pai dele. Só que aí na quarta temporada ele tem uma diferença bruta, que ele não sabe se ele segue o Bruto ou o próprio Homelander. Depois ele mata um cara só porque sim, isso daí não gera nenhum tipo de peso narrativo. E no fim ele mata a Mallory só pra servir de motivação pro Bruto. Motivação essa que não dá absolutamente nada, a não ser, é claro, a morte da Newman, que parece bem mais um jeito da produção se livrar de uma personagem tão poderosa do que propriamente algo que o Bruto queria fazer. E nesse caso a coisa fica ainda mais feia, porque The Boys, que supostamente devia ser uma paródia ou até mesmo uma desconstrução, acaba caindo nos mesmos tropos das histórias de herói que a série supostamente despreza e parodia. Uma coisa é dois raios se colidindo na terceira temporada, é um momento catártico, você não se importa que isso é clichê, você finalmente tá vendo as ações do personagem e enfim nivelou o jogo e agora pode lutar de igual para igual pro seu maior vilão, além de poder ver as convicções de um personagem que até então era uma grande incógnita, além de que é uma cena simplesmente só legal de se assistir. Agora, você pular disso pra matar uma personagem feminina só pra servir de motivação pro protagonista, motivação essa que não dá absolutamente nada, é simplesmente só hipócrita, não tem outra palavra. Isso fica ainda mais contraditório vindo da série que mudou totalmente o arco da Becca pra justamente não cair no tropo da mulher da geladeira que é tanto criticada nos quadrinhos, porque é isso que a Becca é nos quadrinhos, ela simplesmente só morre pra servir de motivação pro Bruto. A mesma série que mudou esse arco meio que não serviu pra absolutamente nada, porque esse mesmo tropo foi repetido 2 temporadas depois. E é só feio ver o que essa série se tornou. E eu tenho quase certeza que essa série se tornou chata, repetitiva e contraditória, porque ela claramente sofre de um problema chamado sala de roteiristas. Depois da terceira temporada a série ficou muito sem rumo e você consegue ver várias ideias plantadas do que poderia ser o final da série e possíveis futuras tramas, e absolutamente nada delas dá em lugar nenhum. Você tem uma possível trama da Luz Estrela que fazia bullying com a Espoleta e por isso ela é do mal, que é simplesmente abandonada. Do mais absoluto nada você é apresentado a um novo Black Noir, completamente diferente do original, que também voa, que foi uma grande surpresa, mas no fim ele acabou morrendo só como um cara qualquer porque sim, sendo que claramente tinha alguma coisa planejada para esse personagem. A filha da Victoria Newman tomando composto V por algum motivo que eu não sei. Nem os poderes dela serviram pra alguma coisa. O próprio Ryan, essa dualidade dele ficar pulando de barco em barco toda hora, é claramente a produção não sabendo o que fazer com o personagem. Dá pra fazer um compilado só de ideias que a série de The Boys jogou ao ar a partir da quarta temporada e não usou pra absolutamente nada.
Nessa própria quarta temporada tem um episódio muito estranho que a Kimi encontra uma super que nem ela, e isso não é utilizado pra absolutamente nada. É inacreditável o tanto de trama que eles apresentam e que no fundo só são cenas soltas. A quinta temporada, começando com o Bruto indo visitar o pai dele, isso claramente ia ser usado para algo posteriormente, foi completamente abandonado. E quando não são essas cenas soltas de ideias que claramente são abandonadas, é só um compilado de gore e escatologia que perde completamente a graça. Isso sem contar que o ponto mais alto da série, que eram seus personagens, se tornou o ponto mais baixo. A partir da quarta temporada a série meio que virou só Billy Bruto e Capitão Pátria, porque o resto dos personagens simplesmente não existem. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o Soldier Boy, o personagem que foi um dos pontos altos da terceira temporada, virou um grandíssimo de um nada. O que é o Soldier Boy na quinta temporada? Quem iria imaginar que o personagem que era pra ser uma paródia de um Burukutu dos anos 80, só que trazido pra nossa época, iria virar só um mecanismo pro roteiro andar? É inacreditável o que fizeram com esse personagem. Além dele ser só um mecanismo pra história avançar, ele virou algo muito pior do que isso. Ele virou um comercial para um spin-off que ninguém se importa. O personagem na quinta temporada tá longe de ter um arco, tá longe de ter algum dilema, tá longe de ter qualquer coisa. Ele só faz o que é conveniente para a história andar. Além do personagem ter perdido completamente sua personalidade, e ela muda em praticamente todo episódio, ele só age de acordo com o que a trama exige. Depois que o Capitão Pátria cisma que ele é Deus e começa a encher o saco de todo mundo, o Soldier Boy fica pé da vida com ele e fala que vai destruir o V1, só que aí do nada é introduzido uma trama de um super que deixa todo mundo irritado e que ficou mumificado nessa instalação. E depois que ele mata esse bicho, o personagem simplesmente não existe mais na série e só faz o que é conveniente para a história andar. O Capitão Pátria foi nocauteado? É ele que vai salvar ele. No que é um dos piores episódios que eu assisti, esse episódio é basicamente uma desculpa do Eric Kripke para se reunir com os parça dele e pronto. Se o Capitão Pátria precisa do V1 para representar algum tipo de ameaça para os personagens, é ele quem vai entregar a seringa para ele. Mesmo isso contradizendo todo o desprezo que o personagem sentia pelo Capitão Pátria, que antes era um contraste muito interessante entre duas visões distorcidas de heróis, agora é uma das relações mais desinteressantes que tem. E eu não duvido nada que nesse spin-off do Soldier Boy, eles vão de fato explicar a importância que esse super tem para a morte dele ter mexido tanto com ele. Só que aquilo, se sua série depende de uma outra produção para ela ter o mínimo de coerência, sua série é muito ruim, e é isso que The Boys virou. Ou melhor, é isso que o Soldier Boy virou, um grande artifício de roteiro. E vocês sabem que eu não gosto de reclamar de roteiro, mas é que ele simplesmente perde o controle de tudo. E o garoto propaganda para um spin-off que sinceramente meu interesse é zero. É só triste que um dos personagens mais interessantes e carismáticos dessa série virou só uma grande conveniência e pronto. Mas eu acho que o personagem que melhor exemplifica como que todos os personagens de The Boys morreram depois da terceira temporada e se resumem a apenas diálogos redundantes ou piadas que se passam muito é a Ashley. É sério, o que é essa personagem? O que é essa personagem e por que ela tem tanta importância? Nas duas primeiras temporadas era muito engraçado como que a piada dela é que ela era uma coitada que se enfiava nas piores situações possíveis e que sempre dava um jeito de sair da situação. Era uma personagem simpática que conseguia passar muito bem a sensação do quão desesperador é estar ao lado desses supers que são extremamente violentos e que conseguia inserir muito bem o telespectador na narrativa da série, porque as cenas dela passavam muito bem a sensação de como é ser um ser humano normal nesse mundo de heróis extremamente violentos. Como que a personagem saiu disso para uma maníaca assediadora e nojenta? Como que a personagem virou isso? Eu sei que essa reformulação da personagem acontece na terceira temporada, mas lá era uma piadinha pontual aqui e ali. Agora tudo que envolve essa personagem é sobre ela ser uma maníaca pervertida, tão ruim quanto qualquer outro super. Como que isso foi acontecer? Como? Eu tô dando esse foco na Ashley porque pra mim ela protagoniza o que é simplesmente o pior episódio de The Boys, onde é basicamente mais de uma hora do Rio sendo torturado e abusado das mais diversas formas possíveis. É simplesmente choque pelo choque e acabou. O Rio também, que coitado, era um dos personagens mais interessantes dessa série, virou meio que um compilado de frases motivacionais e pronto. E como eu já disse, a série não utiliza isso pra absolutamente nada, é choque pelo choque. Tanto que no último episódio os dois interagem normalmente como se absolutamente nada tivesse acontecido. O próprio Profundo não ter morrido nessa cena na quarta temporada cai exatamente no mesmo problema. Por isso que eu digo que The Boys virou um compilado de bullshit, que deixa de desenvolver seus personagens pra fazer essas cenas de choque gratuito, que nem pra ser choque elas funcionam porque elas só ficam muito cansativas. E quando ela tenta retomar algum arco de personagem, ela vira simplesmente a coisa mais do mal que já foi escrita. E esse arco do Rio na mansão do Tech Knight é o melhor exemplo disso. É péssimo, de um mau gosto terrível, e o pior disso tudo é que o quadrinho de The Boys conseguiu ter mais sensibilidade quanto a isso do que essa série que era tão elogiada por ser melhor do que os quadrinhos. É inacreditável o que aconteceu com essa série. Ainda falando no Rio, é até difícil entender o que aconteceu com esse personagem. Como eu já disse, ele era muito interessante nas duas primeiras temporadas. Ele era realmente como se fosse um telespectador inserido nessa narrativa extremamente violenta e claramente o lado humano do grupo.
Mas com o passar do tempo, ele foi cada vez mais perdendo protagonismo, a ponto de que o personagem foi resumido a apenas frases motivacionais e ponto. Toda vez que o personagem vai ter um diálogo com alguém, você espera que ele vai falar alguma coisa tipo: ah, a gente não é perfeito, cara, mas a gente dá um jeito. Ah, e falando nisso, há uns anos atrás eu assisti Família do Futuro com o objetivo de transformar um vídeo pro canal, até que eu me deparo com essa cena. Mas não me culpe, você mesmo se atrapalhou. Você só quis fazer coisas ruins quando só tinha que esquecer o passado e aí seguir em frente. Nesse momento eu fiquei em extremo choque porque eu não tava entendendo por que o personagem acabou de falar o arco dele em voz alta. Só que aí eu me dei conta que isso é um filme infantil. Ele foi feito para ser extremamente didático, mesmo que isso seja ele literalmente verbalizando o seu arco de personagem em voz alta. E na verdade o errado era eu, em querer ficar explicando os temas muito didáticos de um filme infantil. Então desde então eu tive uma crise por conta disso, e minha vida desde então se resume a procrastinar assistindo futebol. E isso explica a baixa frequência de vídeos e muito tempo nesse canal. Me desculpem. Dito isso, por que todos os personagens de The Boys falam desse jeito? Uma coisa é um filme infantil que quer passar uma lição de moral, tem um diálogo desse jeito. Outra coisa é uma série que fica pagando de adultona, mas que precisa ficar gritando seus temas em voz alta o tempo todo, como se ela subestimasse a inteligência de quem tá assistindo. Quase como um filme infantil mesmo. É sério, é inacreditável isso. Desesperado por figuras paternas que não conseguem nem matar aqueles que te odeiam. E é exatamente isso que eu e ele temos em comum. Sabe, isso daí era tão legal quando isso era um detalhe sutil na história e não o personagem literalmente tendo que verbalizar isso, sabe? Era muito legal você ver como que o Capitão Pátria se apequenava mesmo contra aqueles que não tinham poderes, e isso enriquecia muito o personagem, e agora é só um diálogo ultra mega empobrecedor. E falando no Homelander, como eu disse anteriormente, o personagem dele meio que constantemente virou a melhor coisa depois da terceira temporada, só que é muito frustrante como que esse personagem não sai do lugar. O episódio 4 da quarta temporada, que na época todo mundo paga o pau, mas que eu sempre achei esse episódio péssimo, é um eterno: olha gente, ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer algo. Sente essa trilha sonora subindo. E no fim ele faz exatamente o que você espera. Esse episódio cai muito no meu nível quando você lembra daquela cena muito boa da terceira temporada em que ele fala consigo mesmo no espelho sobre o lado humano dele. E esse episódio supostamente era para ser o episódio que esse lado humano morre de vez, correto? Não, depois disso ele continua agindo como o mesmo chorão de sempre, porque parece que essa série tem medo que os personagens mudem. Depois da terceira temporada, o personagem do Homelander foi completamente carregado pela atuação do Anthony Starr, porque é isso que se destaca. Porque se for analisar qualquer tipo de arco, é pura redundância, e não é uma redundância porque isso representa alguma coisa cíclica, uma eterna tragédia do arco do personagem, mas sim porque os roteiristas não sabem o que fazer com esse personagem e sempre colocam ele no mesmo lugar. E quando a quinta temporada começou e eu vi que a trama seria sobre o Homelander indo atrás do V1 para enfim conseguir imortalidade e ser imune ao vírus, eu fiquei empolgado porque isso realmente poderia representar uma mudança no status quo do personagem, em vez dele continuar agindo como o mesmo chorão de sempre. Então depois do Soldier Boy entregar o V1 pra ele, porque bem eu não sei, eu pensei, pronto, agora sim a gente vai conhecer o real Homelander sem nenhum lado humano, o cara que se auto-intitula Deus, o único homem no céu. O que acontece depois disso? Nada. E é incrível como que o senso de urgência e perigo de The Boys morreu na terceira temporada. Inclusive isso era uma coisa que fazia a série muito boa. O Capitão Pátria dava medo nas 3 primeiras temporadas. A partir da quarta eu não consigo mais ver ele como essa figura quase que de terror. Muito por conta de toda essa redundância no arco do personagem, mas muito também porque a série esqueceu de como trabalhar o senso de urgência da série. O último episódio tem uma cena muito boa, que novamente é mais carregada pela atuação do Tony Stark do que por qualquer outra coisa, em que o Capitão Pátria faz um discurso direto da Casa Branca, falando que ele não vai ter piedade com ninguém que se opor a ele, que ele vai passar o laser em geral, alguma coisa assim. Pra qualquer pessoa que mora no universo dessa série deve ser algo aterrorizante. O único batimento cardíaco seu, um pouco mais acelerado, podia decretar o seu fim, só porque você teme esse cara. Só pra depois ele ser completamente assassinado em rede nacional, porque novamente eu não sei, vai ver é por causa do orçamento. Seria caro demais fazer cenas do Capitão Pátria destruindo tudo e todos, e botar um fim no personagem ali mesmo. Vale lembrar que a gente, como espectador, sabe o quão ruim e baixo é o Capitão Pátria, só que para as pessoas do universo da série, ele é um herói. Então imagina você ver o seu herói na frente da TV falando essas paradas assustadoras, só pra logo em seguida ele ser morto em rede nacional. Além de que a produção claramente quis fazer com que a morte do Homelander fosse um negócio catártico, que você mesmo sentisse que o personagem enfim tá sofrendo depois de todo o mal que ele fez. Mas imagino quão mais satisfatória seria a conclusão desse personagem se ele de fato tivesse feito metade das coisas que ele prometeu, depois ele anuncia em rede nacional o que de fato tá acontecendo,
E por fim, o fim dele. Se ele realmente causasse destruição e medo em toda a população, e não só ficar em palavras. Parece que tem um buraco nesse último episódio do Homelander impondo seu regime tirânico na base de seus poderes e de sua violência, porque eu não sei vocês, mas eu não consegui sentir absolutamente nenhuma ameaça dele, mesmo depois dele tomando o V1. E eu nem sei se a desculpa do orçamento cola, é muito mais uma questão de falta de senso artístico e de direção mesmo, porque nas primeiras temporadas eles conseguiam fazer cenas muito ameaçadoras do Homelander sem precisar de muito. Se a série não tem confiança nos efeitos especiais, taca a cena na escuridão mesmo e deixa com que o telespectador veja apenas os olhos do vilão, passando o laser em tudo e todos. A própria cena do avião era extremamente ameaçadora. Depois da terceira temporada, tudo que você tem é uau, um soco forte. Que legal. E isso novamente fica ainda pior quando você olha para os quadrinhos, que conseguem ter muito mais senso de urgência e perigo. No gibi, a cena do eu sou o único cara no céu acontece depois de uma família ser premiada com um carro. O Homelander voa com essa família, ele solta o carro lá de cima e fala sua frase, depois ele se reúne com uma galera pra dar um golpe de estado, ele mata o presidente, os militares cercam a Casa Branca, acontece a cena do meme, e enfim, Billy Bruto e Capitão Pátria tem sua batalha final, que é interrompida pelo plot twist horroroso do Black Noir clone do Capitão Pátria. E do jeito que a quarta temporada tava caminhando, eu não duvido nada que os planos dessa série estavam incluso adaptar alguma coisa parecida com isso. Mas você consegue ver a diferença do senso de perigo entre as diferentes mídias? Além de principalmente a coesão do arco narrativo do Capitão Pátria. Na série o único homem do céu sou eu. Daí ele segue agindo que nele sempre agiu. Na HQ ele realmente faz algo. Eu tô até com medo de parecer que eu tô elogiando essa HQ, mas não, ela é horrível. Só que o nível da série baixou tanto, mas tanto, que o quadrinho de The Boys tá parecendo aceitável em relação ao quão ruim a série ficou. E, enfim, depois do Francis se sacrificar e selar os fragmentos do coração do Soldier Boy no corpo da Kimiko, ela conseguiu ter acesso aos poderes nucleares do Soldier Boy e conseguiu pulverizar o composto V do Capitão Pátria, e agora ele é só mais um coitado, sem nenhum tipo de poder. Eu nem acho ruim a ideia de fazer com que a Kimiko ganhe os poderes nucleares, porque sei lá, ela virou Jinjuriki do Soldier Boy. Só que isso é introduzido tão de última hora, mas tão de última hora, sem quase nenhum tipo de prenúncia, que soa muito mais como os roteiristas se dando conta de caramba, temos que finalizar uma série. Ela ganha esse poder no penúltimo episódio, sem esse plano nunca ter sido discutido antes. E tá lá, tá finalizada a sua série. É uma ideia que poderia ter sido muito melhor, mas a pressa em acabar a série é mais importante. Falando desse poder do Soldier Boy, eu sempre achei essa habilidade muito criativa, até pro padrão de The Boys, que nunca foi muito alto. Pô, um raio nuclear que queima o composto V no sangue do Super, é muito maneira essa ideia. Mas isso só me lembra como que essa série não tem mais nenhum senso de grandeza e de destruição. Olha como esse raio queimava quarteirões inteiros e pulverizava tudo no seu alcance. Aí quando é a vez da Kimiko usar, o salão oval da Casa Branca fica exatamente do mesmo jeito que estava antes, sem nem sequer um arranhão, sem nenhum tipo de destruição. O que novamente só reafirma que parece que eles estavam muito mais com pressa de acabar a série do que de qualquer outra coisa. Olha isso, o raio nuclear dela sequer levantou poeira no cenário. Até as roupas do Homelander ficaram intactas. É um mix de série que grita baixo orçamento, má direção e principalmente pressa pra acabar. Por fim, eles tentam adaptar o arco final dos quadrinhos, onde o Bruto pira de vez e tenta matar todos os supers do planeta. E a morte do Bruto acontece de forma tão rápida e tão seca nessa cena, parece muito mais a série com pressa de encerrar tudo de uma vez, do que propriamente ela tentando tecer algum comentário ou desenvolver alguma coisa. A série é bonitinha e tal, mas os quadrinhos, essa parte de fato funciona muito melhor. Depois do Bruto matar o Black Noir, você vê claramente no semblante dele uma expressão muito genuína de arrependimento e tristeza, como se ele nunca fosse se arrepender do que ele está prestes a fazer. E o que se segue é ele realmente tentando matar todos os supers do planeta, incluindo todos os seus companheiros. Então aqui nesse recorte específico você tem momentos genuinamente sinceros e até interessantes de sua maneira. A morte do Leitinho, a despedida do Francis e da Kimiko, que aqui é só chamada de fêmea, e o Hughie, que diga-se de passagem nos quadrinhos representa muito mais o lado humano do Bruto do que o Ryan na série, por exemplo. Bem, ele enfim tem que acabar matando seu amigo, em um momento genuinamente interessante e principalmente coerente com tudo que foi apresentado até então. Nem o Bruto nem o Capitão Pátria ficam andando em eternos ciclos nos quadrinhos, que nem eles são na série. Os quadrinhos podem ser um lixo terrível em praticamente tudo que eles tentam, mas quando um lixo terrível consegue ser mais sincero e mais autêntico e até sensível do que a grande série disruptiva de heróis, bem, é só preocupante mesmo. E, enfim, no final a série acaba onde tudo começou, com o Rio e a Luz Estrela vivendo felizes para sempre. Aí começa a tocar Heroes do David Bowie. E, enfim, tem muita coisa que eu deixei de fora nesse vídeo que eu simplesmente esqueci quando eu tava anotando, mas é só triste o fim que essa série teve.
Eu genuinamente gostava muito dela até 2022, mas depois disso, eu prefiro esquecer o que ela se tornou. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, considere se inscrever no canal. Também não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar e hypar o vídeo, porque ajuda muito. Também se inscreve lá no Young Newton. E é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais.